Você está ouvindo mais um Coffee Break com D32 Invest. Os Estados Unidos precisam de mais residências para locação, mas os incorporadores não conseguem acompanhá-los e há uma nova pesquisa que mostra exatamente o que os está impedindo. De acordo com essa pesquisa da National Apartment Association, existem várias barreiras à construção de apartamentos, mas a que mais se destaca é proveniente de moradores locais, ou NIMBYs, que significa Not in My Backyard. A demanda por aluguéis aumentou nos últimos 10 anos, com quase 20 milhões de locatários adicionais em todo o país. Essa demanda levou os aluguéis a um patamar mais alto e empurrou a questão da habitação a preços acessíveis para o centro das atenções. É uma das principais razões pelas quais muitas cidades estão debatendo o controle de aluguéis, para proteger os inquilinos que não conseguem acompanhar suas despesas com moradia. Mas o controle de aluguel não é uma solução de longo prazo para altos custos de moradia. Ele colocará os proprietários fora dos negócios e, em última análise, reduzirá a oferta de aluguéis, o que, por sua vez, aumentará a demanda e aumentará ainda mais os aluguéis. Este novo estudo, chamado de US Barreiras à Construção de Apartamentos, analisa a questão no nível da construção em todo o país. Inclui respostas de empresas imobiliárias privadas que lidam com multifamílias, funcionários do governo local e organizações sem fins lucrativos. Os resultados mostram que os mercados podem variar significativamente e que as projeções de demanda e crescimento refletem essas diferenças. Entre os fatores que têm impacto sobre essas projeções estão os níveis de renda, o crescimento populacional, a disponibilidade de terras e o equilíbrio entre oferta e demanda. Atualmente, o lado da demanda está derrubando a escala e aumentando os aluguéis. As estatísticas mostram que cerca de 1/3 das famílias que vivem de aluguel gastam mais de 1/3 do seu rendimento e quase 1/4 gastam pelo menos metade do seu rendimento. A situação é muito pior em alguns estados como Califórnia, Nova York e Havaí. Sim, aluguéis são muito necessários, mas existem grandes barreiras para a construção de novas unidades. Os resultados gerais da pesquisa mostram que quase a metade dos entrevistados do setor privado acha extremamente difícil obter aprovação para novos projetos multifamiliares. Quando perguntado sobre as maiores barreiras à construção de apartamentos, a resposta mais comum foi a oposição da comunidade, ou NIMBYs. Os custos de construção, preços da terra e disponibilidade de terra foram os próximos. Outras questões incluem restrições de densidade e crescimento, sistemas de aprovação complexos conectados a políticas e requisitos de habitação a preços acessíveis, considerações sobre infraestrutura, restrições ambientais e o tempo necessário para concluir um projeto. 40% dos entrevistados acham extremamente difícil obter aprovação para novos projetos multifamiliares. 31% eram neutros neste processo e 29% disseram que é fácil. O relatório citou um artigo postado em The Strand em Seattle em 2013 como um exemplo do tipo de NIMBYs que está atrapalhando o desenvolvimento de apartamentos. Foi chamado A Luta contra Pequenos Apartamentos por Dominique Holden. Ele escreveu sobre um projeto que consistia em cerca de 4 dúzias de microunidades. O projeto foi aprovado como um agrupamento de 6 moradias, mas os vizinhos não ficaram felizes em ouvir os detalhes. Cada townhome consistia em 8 unidades minúsculas, medindo de 15 a 25 metros quadrados, que podiam ser alugadas individualmente. Cada uma tinha uma suíte privada e compartilhava uma cozinha grande e completa. O aluguel custava cerca de $500 por mês, incluindo utilitários e Wi-Fi. Um vizinho expressou sua preocupação dizendo: "Acho que isso vai ser um imã para pessoas muito esquisitas." Ele disse: "Qualquer um que conseguir dinheiro suficiente para viver mês a mês pode morar lá." Ele queria vender sua casa,
mas ele estava preocupado que os compradores não gostariam de viver ao lado do que ele chamou de pensão. Os pesquisadores dizem que houve histórias semelhantes de pessoas de todo o país. As queixas mais comuns eram sobre o trânsito, questões de segurança infantil e estacionamento. Outras questões incluem impacto sobre os valores da propriedade, o aumento potencial do crime, a capacidade dos sistemas escolares, preocupações com a infraestrutura local e o abastecimento de água. Eles dizem que as queixas são praticamente as mesmas há décadas, mas há uma grande diferença. Eles dizem que se tornou muito mais fácil usar a pressão política para impedir um projeto. Isso provavelmente se deve ao uso da internet e à capacidade das pessoas se unirem. O presidente e CEO da NAA, Robert Pinniger, diz que o NAA realizou essa pesquisa para mostrar que as barreiras criam custos mais altos de construção, o que leva a aluguéis mais altos, tornando extremamente difícil construir moradias acessíveis. Mostra que a habitação, em última análise, é uma questão local que requer soluções do governo local. Reduzir as regulamentações pesadas e enfrentar o NIMBY permitirá mais construções. Quanto mais, o relatório diz que precisamos de mais de 4.600.000 unidades de apartamentos até 2030 para acompanhar a demanda atual. Pinniger diz: à medida que cidades e estados buscam soluções, encorajamos os formuladores de políticas a engajar todas as partes interessadas, incluindo proprietários, para criar soluções viáveis, soluções que melhor atendam a sua comunidade. Esse foi mais um Coffee Break com D32 Invest.